Olá, alunos, vamos resolver aqui uma questão de termodinâmica. Imagine que eu tenho uma quantidade muito pequena de vapor d'água dentro de um cilindro que tem um diâmetro aí de 20 centímetros ou 0,2 metros, uma altura H, que eu inicialmente desconheço. Mas eu sei que existe um êmbolo, e esse êmbolo pesa 160 kg aqui, ó. Está pressionando aí o meu cilindro, o meu fluido aí dentro. Tem uma mola, e essa mola tem uma constante K de... Vocês sabem que mola tem uma expressão chamada Kx, né? X é o deslocamento dela inicialmente é zero, só está encostada aqui no tanque, aqui no êmbolo. E o K dela foi dado. A massa é de 0,01 kg de vapor d'água. Isso aí corresponde aproximadamente o quê? 10 gramas? 10 gramas de vapor d'água. Com o título 0,9 significa o seguinte: 90% está vapor e eu tenho 10% aqui de líquido aqui, ó, ainda, porque aqui dentro tem a mudança de fase, né? Está saturado, né? Aí fala o seguinte: foi dado calor aqui, começaram a dar calor para esse aqui embaixo aquecer esse vapor d'água. Até comprimir a mola em 15,7 centímetros. Então, a mola começou a ser comprimida. Veja que houve o quê? Houve a expansão aí do meu vapor, né? E o êmbolo, para comprimir a mola, esse êmbolo tem que subir. Esse êmbolo pesado, ó, 160 kg aí, ó. E aí, obviamente, vai ter uma altura maior aí, obviamente, um volume maior aí dentro desse cilindro. A pergunta é: qual a temperatura final quando a mola estiver comprimida a 15,7 centímetros? Para fazer esse cálculo, primeiro a gente vai ignorar a pressão decorrente da própria vapor d'água ali dentro no êmbolo, né? Dado que essa pressão do êmbolo aqui, a pressão do próprio peso do êmbolo aqui é muito grande. Então, nós vamos dizer o seguinte, que no fluido agora, a pressão interna P1, inicialmente, ela é decorrente da pressão atmosférica que atua aqui em cima. Então, veja que a pressão atmosférica PA é 100.000 pascals, né? Mais o peso, a pressão provocada pelo peso do êmbolo, né? E como é que a gente faz isso? A gente sabe que pressão é força sobre área. E esse peso aí, então, aqui é pressão, tá? Não confundir o P com o P do peso ali, pressão. Então, vejam que, como é que eu calculo a força? A força é massa vezes o G, mg, né? Peso é mg. Massa vezes aceleração gravitacional. Então, veja que eu tenho que fazer a soma dessa pressão, da pressão atmosférica, mais a pressão causada pelo peso. E qual a área? A área, a gente conhece aqui o diâmetro do cilindro, né, que dá 0,2 metros. Então, tem que dividir por π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Por quê? Porque a área de um círculo, né, é π d ao quadrado sobre 4. Foi isso que a gente fez. Com isso, nós achamos que a pressão interna 1 é de 150.000 pascal, ou 150 quilopascal, né, se preferir. Se a gente for procurar nos diagramas de pressão, vai descobrir que para essa pressão, nós podemos dizer o seguinte, que o fluido está mais ou menos nessa posição aqui, ó. Quando eu falo que o título é 90%, significa que, em relação à saturação, se eu pegar a condição de, aqui, volume específico do líquido, volume específico do vapor, o meu fluido vai estar nessa posição aqui, ó, V1. Por que eu sei disso? Porque está 90%, né? E o título é igual à massa
de vapor sobre a massa total. Então, eu sei que a maior parte é vapor. Com isso, eu posso calcular, tendo as propriedades do VL e o VV nas tabelas de propriedades, que nós encontramos aqui, ó. Esse é o valor do VL, volume específico líquido, e volume específico vapor. Fazemos essa conta aqui, ó, nós encontramos exatamente qual é o volume específico 1 para essa condição. Então, vejam que eu tenho a pressão 1, já encontrei, por meio dessa expressão aqui em cima. Agora eu estou encontrando o volume específico 1, como sendo 1,048 metro cúbico por quilograma, essa unidade de volume específico. Como eu sei que volume específico é igual a V1 sobre a massa, e a massa foi dada, vejo que eu calculei o volume específico, agora eu acho que é o volume 1. O volume 1 é o volume ocupado pelo vapor d'água na condição inicial, que é 0,0148 metro cúbico. Tendo volume 1, vocês consideram, e tendo a área do cilindro, o que eu encontro? A altura 1. A altura 1 foi encontrada como 0,334 metros, ou seja, 33 centímetros de altura era a altura inicial aqui, ó, 33 centímetros, né? Ok? Dito isso, eu consigo agora encontrar o volume 2. Ó. Por que eu encontrei o volume 2? Porque eu disse que a mola foi comprimida em 15 centímetros, ou 0,157 metros. Então, a altura 1 nós encontramos, está aqui, 0,334. Somando com esse, eu vou ter um novo volume 2. O volume 2 agora é de 0,01543 metro cúbico. Bom, se eu tenho a massa não modificou nesse processo, ó, ela continua sendo 0,01 kg. Eu consigo calcular agora um novo volume específico 2, como sendo 1,543 metro cúbico por quilograma. E aí, eu posso calcular também qual a pressão 2 que está atuando agora ali no fluido, no vapor d'água. É a pressão 1, que nós já tínhamos, mas a pressão agora é decorrente da compressão da mola. Ó. Vejam que, pela lei de Hooke, força é igual a quê? Kx. Então, essa força dividida por uma área, vai dar a pressão aplicada pela própria mola. Agora, a mola agora comprime, então é uma força que eu tenho que considerar. A área está dada por essa expressão. O K é o constante da mola. E o X, nós falamos que o X foi o quê? 0,157 metros. Com isso, eu encontrei a pressão 2 como sendo 400 mil pascals, ou 400 quilopascals. A gente pode considerar que o vapor d'água é um gás ideal. Para um gás ideal, nós podemos considerar, para um gás ideal, essa equação aqui, ó, que a temperatura 2 vai ser a pressão 2 vezes volume específico 2 dividido pelo R do vapor d'água. O R do vapor d'água, para essa condição, é tabelado, ó, para um gás ideal. O volume é o volume 2, volume específico 2, que é metro cúbico por quilograma. A pressão aqui está em quilopascals, ó. Vai dar 1.337 Kelvin, ou 1.064 graus Celsius. Agora, como é que chegou na unidade de Kelvin aqui? É porque você tem que considerar que a pressão está em quilopascals. E quilopascal nada mais é que quilonewton por metro quadrado. A constante para o gás ideal, para o vapor, como gás ideal, é quilojoule por quilograma Kelvin. Mas quilojoule, você tem que lembrar que quilojoule, né, é quilonewton vezes metro. Então, você combinando essas expressões todas, você vai encontrar aí as unidades. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.